Para recorrer ao Antônio Arles, primeiro secretário do movimento do Sem Mídia, vocês fizeram recentemente, o Raul mostrou uma atividade lá, um movimento em frente à Folha e fizeram um trocadilho com o slogan da Folha. A Folha tem rabo preso com o leitor, vocês disseram que a Folha tem rabo preso com o feitor. Com o feitor. Por quê? Porque a Folha da Tarde, ela tem um comportamento esquizofrênico quando o assunto é a ditadura militar brasileira. Esquizofrênico nesse sentido, de que ela apoiou e depois quer ser lembrada como quem apoiou as diretas já. Na verdade, ela deu apoio material, como o Ivan estava contando, os carros delas serviram para transportar a gente para a tortura. E aí depois ela quer ser lembrada, quando a canoa furou, ela tentou pular rapidinho do barco, pular fora do barco, e quer ser lembrada como uma apoiadora das diretas já. Teve amigos meus que na faculdade, na USP, eu sou estudante de lá, falaram Você estuda o quê? Eu estudo História. História. Eles falaram que pensavam que a Folha era a boazinha da história e que o Estadão era quem apoiava o golpe. E, na verdade, isso é o que está faltando ser revelado, né? Que a Folha é quem apoiou o golpe, financiou a tortura, deu apoio material à tortura. Foi o Grupo Folha que fez isso. O Estadão, no início, deu o apoio ao golpe e depois foi, inclusive, censurado. Teve censor na redação e tinha que publicar a receita de bolo. E sonetos do Camões. Sonetos do Camões. Mas no momento da queda do presidente João Goulart, que foi presidente de acordo com a Constituição brasileira, o Estado deu pleno apoio. O dono do Estadão procurou o general Castelo Branco para sugerir ministros de Estado. Não, todos eles. O Carlos Lacerda, o pessoal da Globo, também do Globo, do jornal O Globo, que inclusive é quem cresce nessa época como TV, é o Globo na época da ditadura. Então, todos eles apoiaram no momento do golpe, mas quem permaneceu ali do lado, colocando um veículo, inclusive, a Folha da Tarde, como porta-voz da ditadura, rindo da cara dos torturados e tal, e comemorando os feitos de tortura da ditadura, foi o Grupo Folha. Mas me fale rapidamente, Antônio, o que é esse movimento do Sem Mídia? Bem, nós somos um movimento criado a partir da internet e que usa a internet como forma de mobilização, para, principalmente quando o assunto é comunicação, os meios de comunicação. Nós tentamos democratizar, lutamos pela democratização dos meios e nós usamos as ferramentas da internet, que é essa possibilidade que a gente tem hoje, para mobilizar. Pra você ter uma ideia, essa mobilização foi toda feita através da internet, através de blogs, de redes sociais como o Twitter. Fizemos um agregador de notícias, o pessoal lá de Brasília, nossos amigos fizeram um agregador de notícias. Essa manifestação teve 500 pessoas lá na frente. No dia da manifestação, em buscadores, tinha 1.500 referências ao termo dita branda em buscadores, em sites de busca. Então, a gente utiliza esses meios para fazer manifestações, no nosso caso, lutando pela democratização das comunicações, pelo direito que a gente tem de se expressar. Claro. Você conhecia essa história do pai do Ivan? Eu conhecia pelo livro da Beatriz Kruschner. Que livro é esse? É o Cães de Guarda, que é um livro que eu conheci, inclusive, por um site do jornalista aqui da casa, que é o Luiz Carlos Azenha, ele tem o Viu o Mundo. E eu conheci esse livro, depois comprei... O site do Azenha fez uma entrevista com a Beatriz? Fez uma entrevista com a Beatriz e ela menciona... ela denuncia isso que o Ivan acabou de falar, que foi a utilização das peruas da Folha da Tarde para recolher torturados e levar torturados para serem torturados. Isso. Perfeito. Isso, e eu soube nessa matéria do Azenha, do caso do Ivan, que ele publicou essa matéria logo em seguida, também falando com ela. Você, Ivan, você se manifestou no momento em que a Folha publicou a dita branda, você também foi para a internet e mostrou a foto do seu pai assassinado, não é isso? Não, eu mandei para eles um e-mail perguntando o que precisava mais, o que eles gostariam mais que fizessem conosco para ser considerado dita branda ou ditadura. Sei. Então, eu mandei a foto, que aparece na matéria, inclusive, a foto do meu pai
morto, torturado, e perguntando, o que vocês acham? O que seria bom, precisaria mais fazer para virar ditadura? Né? Não publicaram. Publicaram. Não publicaram. Mas o site do Paulo Henrique Amorim publicou. O site do Paulo Henrique, do Rodrigo, do Azenha. Do Rodrigo Viana, do Azenha. Isso, os democratas nessa hora participam. E mandei uma segunda carta para eles, que eu tinha mandado já para o Ombudsman, que não publicou uma linha sequer. Lá no Rio de Janeiro diziam que tinha um prefeito tão honesto e tão ineficiente que ele desmoralizou a honestidade. O Ombudsman da Folha vai desmoralizar o Ombudsman. Já desmoralizou. Já foi feito para isso. E aí na segunda carta que eu mandei, que também não foi publicada, eu mandava dizendo, mostre para os seus membros do conselho da editorial o que eles acham, né? E mandei outras fotos, mandei a do Antônio Benetazzo, que era um arquiteto totalmente destroçado de tortura, e do Virgílio Gomes da Silva, que é um companheiro que foi assassinado terrivelmente. Então, as 3 fotos do meu pai e dos outros 2, mostrando o que é tortura. Não é uma coisa teórica, não é assim... Não, e é interessante também porque não tem como medir a intensidade, né? Eu acho que tem... Qual aparelho que mede isso? Deve ser um infográfico da Folha, que mede a voltagem do choque elétrico. Né? No Chile, a voltagem é X. No Brasil, é X menos 5. O que é pior é que é a mesma voltagem, porque quem instruiu as torturas no Chile, na Argentina, foram os caras do Brasil. Eles foram para lá instruir torturas. Entendeu? Então não há diferença. A diferença é quantidade. Parece aquele bispo que disse que o Holocausto não foi tão horrível assim. Não foram 6 milhões, foram só 300 mil. Como se 300 mil fosse pouco. Se fosse pouco. Agora, vamos encerrar o programa e eu vou pedir a cada um dos dois que me ajudasse a entender o que a Folha quer. Olha, a Folha é uma hidra de Lerna, só que em vez de 7 cabeças, tem 2. Uma pensa em dinheiro, a outra pensa em prestígio, certo? E essas 2, de vez em quando, dão umas cabeçadinhas. Só que uma tem um projeto político. Qual é o projeto político? O projeto político deles é o apoio a determinado candidato às próximas eleições de 2010. Quem? Quem seria, no caso, o José Serra, na minha opinião. Sei. Então, eles caminham nesse sentido de promoverem alguma coisa, porque é muita coincidência. Não foi só o caso da Ditabranda. Agora, como no primeiro bloco do programa foi tratado, o professor de Espinosa mostrou a questão da Dilma Rousseff. A tentativa de demonizar a Dilma Rousseff. Isso. Então, no caso, é chamar determinados candidatos que participaram da luta contra a ditadura, demonizar eles de alguma forma, e outros pegar mais leve, falando que não foi bem assim. O interessante é que o José Serra também participou de uma organização que teve atividades, digamos assim, terroristas. Né? Participou. A Ação Popular não era composta de anjinhos. Não era composta de anjinhos. Não iriam todos para o céu. Mas o tom que eles vão usar, com certeza, será outro. Embora fosse de origem católica, né? Tenha saído de uma costela da JUC, da Juventude Universitária Católica. Mas ali havia também alguns demônios, não é isso? Entre aspas. Ivan, o que a Folha quer? Eu acho que a Folha, como na época da ditadura queria vender jornal, ela quer vender jornal. Só que ela fez uma aposta errada, que foi apostar na impostura de fazer uma revisão histórica que não tem base científica, não tem base na verdade. Como na época... Qual era a impostura? A impostura é você dizer que não houve ditadura no Brasil. Basicamente eles, que colaboraram com as torturas, como eu já disse aqui, dizerem que não houve ditadura, isso é uma impostura, isso não existe. Nenhum outro jornal teria a ousadia de fazer uma coisa dessa. Quem escreveu, que parece que foi o Otávio Frias Filho... O autor da editorial seria o próprio Otávio Frias Filho? Se sabe, foi até porque ele escreveu a nota de pedido de desculpas pelo no mútuo, né? Ele fala sobre esse episódio com uma empáfia, com uma arrogância dos vencedores. Só que eles apoiaram um golpe contra a democracia, apoiaram um regime ilegal e ilegítimo, que foi a ditadura, foi ilegal e ilegítima,
porque tomaram pela força das armas. Destituíram um presidente que estava no poder segundo a Constituição do país. E, principalmente, com um presidente que tinha popularidade suficiente para vencer qualquer eleição. Exato. O Ibope, aliás, o Gallup, segundo o pesquisador Antônio Lavareda, numa entrevista ao jornalista Maurício Dias, disse que poucos dias antes de cair, o Gallup fez uma pesquisa mostrando que o Jango era popular e as reformas de base eram populares. Era um apelo popular. E essas reformas de base foram adiadas por 21 anos com o período que a ditadura reinou sobre os brasileiros. Do mesmo jeito que apoiou a mentira no passado, a Folha agora está tentando vender mentira como se fosse verdade. Ivan, muito obrigado. Antônio, muito obrigado. Foi um prazer tê-los aqui. O Entrevista Record se encerra aqui. Até o próximo programa. Boa sorte. Record News.